Galera, mais uma vez, muito obrigado, Liane. Eu que agradeço. Para quem não conhece, Liane Berkenbrock, triatleta, estudante, né, de educação física, joinvilense, com essa carinha assim, loira de olhos azuis, azuis. Ficou um tempão lá no Rio de Janeiro, tá voltando para Joinville. E o legal é que ela, além de corredora, obviamente, é a triatleta, como eu já citei. E o triatleta, você sabe que é vamos dizer assim, uma espécie de super-herói, assim, né? Porque nada, corre, pedala e faz um monte de outras coisas. Musculação, fortalecimento. Ó, musculação, fortalecimento, não pode parar, né? Obrigado mais uma Eu vez por ter atendido o convite. Vamos falar da tua trajetória aí no esporte? Vamos. Tem família dentro disso, né? Tenho. Começou pelo pai? Quem que Meu era? pai foi jogador de futebol, jogou aqui no Jack já, quando era da categoria de base. Como é o nome dele? É Marino Berkenbrock, isso. Mas ele acabou não seguindo, né? Mas a minha família sempre foi muito forte no esporte. Minha mãe jogou vôlei aqui em Joinville muitos anos também, lá no Mariotim. E ela é a? Maria Piper. Maria. Isso. Bacana. A minha irmã, jogadora de tênis, hoje ela mora nos Estados Unidos, foi para lá fazer faculdade, ela trabalha com isso. A minha irmã jogou handball por muitos anos também lá em São Bernardo, no MESC. Eu que não segui muito, assim, entrar realmente num time, eu jogava futsal na escola. E depois que eu fui para o Rio de Janeiro que eu comecei a entrar na corrida, né? E aí eu fui então conta, como é que foi essa história? Você foi para o Rio por quê? Minha mãe casou de novo, né? Meus pais acabaram se separando, minha mãe casou de novo e ele, daqui de Joinville, a gente foi morar em São Bernardo, que ele foi transferido para um time de lá. E de São Bernardo ele se aposentou de quadra e a gente foi para o Rio de Janeiro para ele trabalhar na comissão lá de basquete para o período das Olimpíadas. Nossa. E aí lá no Rio foi quando eu comecei a correr, né? Já que eu não estava fazendo nada, não tinha um esporte ali para fazer. Eu cheguei a jogar futebol de areia lá na Praia da Barra, mas eu acabei parando por conta do ensino médio, né? Que eu estava no 3º ano, estava puxada, aí parei. Tá. E aí, no fim de tarde, assim, naquele pôr do sol feio lá do Rio de Janeiro, eu pegava meu celular, colocava a musiquinha e ia correr na hora. Dava lá uns trotinhos, mas eu fazia ali no máximo 5, 6 quilômetros. Você já estava acostumada a correr naquela época, não? Já por conta do esporte mesmo, tá. assim, né? Do futebol, corria muito na areia ali, né? Eu fiz uns 6 meses de futebol de areia, então acabei correndo, pegando uma resistência. Mas sempre corri mais no esporte mesmo, não de corrida de rua, né? Tá. E aí eu corria ali na orla, pegava na areia, corria, né? Mais uns 3, 4 quilômetros na areia. Praticamente todo dia eu estava correndo. E aí quando eu comecei a trabalhar numa empresa, nessa empresa tinha um pessoal lá que corria e eles me convidaram para fazer uma corrida de rua. E aí eu me apaixonei, né? Porque até então era só um passatempo. Hobby, era um passatempo ali para passar, para curtir, né? Escutar minha musiquinha enquanto eu corria. E aí quando veio o convite da corrida... eu não sabia muito o que esperar, né? E aí eu fui com um amigo meu, e aí esse amigo, ele estava inscrito para fazer 21, só que ele não me falou, né? E aí ele correu comigo do meu lado, foi fazendo, aí quando a gente chegou para virar para os 5 quilômetros... Peraí, deixa eu entender. Ele te deu uma inscrição de corrida. Não, eu fui de pipoca. Ah, tu foi de pipoca. Eu fui de pipoca. Tá. Não Mas façam isso, não façam isso que é feio. Mas ele não falou que era 21. Não, eu achei que a gente ia para fazer 5 quilômetros, porque a prova tinha 5, 10 e 21. Tá. Era o circuito das estações primavera, não sei se já ouviu falar claro, lá no Rio. Claro, tem várias cidades. Aí eu fui achando que eu ia fazer 5 quilômetros ali com o pessoal, né? E aí ele foi correndo do meu lado, a gente foi conversando. Aí quando era para fazer a voltinha dos 5, ele falou, e aí, como é que você tá? Aí eu falei, não, tô bem. Ele, vamos tentar 10 quilômetros? Eu falei, tá bom, vamos. Aí fomos conversando. Aí quando era para fazer o retorno dos 10 de novo, ele falou, e aí, tá bem? Eu falei, tô tranquila dele. E foi assim, trotando? Trotando, de boa, devagarzinho, não tava forte não. Na época eu não sabia nada de pace, de ritmo, de nada, eu só tava indo. E aí, aí quando chegou na voltinha, ele falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Aí ele, então vamos mais um pouquinho? Eu falei, tá bom. Aí quando eu vi, eu já ia fazer 21 quilômetros já. Aí que amigo, hein? Pois é.
Assim, eu fiquei muito feliz de ter completado os 21 quilômetros, mas eu fiquei bem quebrada. E eu não Imagino. indico Você não pra tá preparada, ninguém, né? É, eu acho assim, é meio... Eu até assisti a live dos meninos que fizeram a Maratona do Rio lá, que o Brandel fez os 42. Doideira, né? Doideira. Total. Legal, superação total, mas eu não indico para as pessoas, não. É, Ainda mais hoje, estudando, né? Educação física, claro. tudo, a gente confia no teu treinador e Ó, vai. fica a dica, Confia fica a no dica. treinador, hein? Mas, enfim, E aí, depois que eu fiz essa prova, eu fui bem na prova, assim, né? Teoricamente, para uma pessoa que nunca tinha treinado, eu fiz em 2 horas e 19. Muito bom. E aí eu me apaixonei pela corrida de rua. Daí, a partir dali, eu entrei para uma assessoria de corrida, comecei a fazer várias provas. Aí começa a pegar aquele pódiozinho de categoria, né? A gente fica sempre com um gostinho de quero mais. Começou a pegar? Já Nas primeiras? nas primeiras, assim. Acho que depois de umas... foi logo uma das primeiras provas que eu já estava com Lá no Rio assessoria, lá mesmo. no Rio, Uhum. A Corrida das E não Poderosas. é fácil, porque lá é muita concorrência, né? Tem uma galera que corre forte lá. É uma prova, assim, eu falo, é uma prova que eu tenho muito carinho, que é da Eli e do Paulo, lá no Rio, que é a Corrida das Poderosas, que é da Correndo pelo Rio. Eles começaram bem pequenos, assim, hoje eles têm uma das maiores provas do Rio de Janeiro. Legal. Estão colocando bastante gente nas provas deles e eu tenho um carinho enorme por eles, assim, que eu tô desde o comecinho lá com eles, fazendo as provinhas da Correndo pelo Rio. E aí fui fazendo circuito Rio Antigo e tudo mais. E aí a corrida foi engrenando. Aí eu fiz, depois segurei um pouco na distância, né? Não fiquei fazendo 21. Aí a minha saga foi com meus 42 quilômetros, né? Que aí quando eu tava com 1 ano mais ou menos já de treino, eu queria fazer 42 quilômetros, que hoje eu também não indico. Você queria porque os outros faziam, é isso? Eu acho que muita gente também falou, você consegue. E aí eu fui, né? Aquela pilha, né, dos amigos. Mas eu acho que hoje, olhando para trás, eu teria esperado um pouco. Mas eu levei 4 anos para conseguir fazer minha maratona. No primeiro ano eu tive lesão, uma tendinite na patancerina. Ai. Mas por causa do treino, por conta do excesso? treinamento, assim. Eu também trabalhava... Rio de Janeiro, assim, é que eu falo, né? Aquela coisa de cidade grande, eu morava muito longe do meu trabalho. Então eu levava 2 horas para chegar no trabalho. Caramba. E 2 horas para voltar. Então era um ritmo muito intenso e nessa época eu não conseguia fazer fortalecimento, porque tinha vezes que eu saía de casa 7 da manhã para chegar às 9 no trabalho, saía às 6 para chegar às 8 em casa. Nossa. Ali eu ia treinar, então às vezes eu tinha 2 horas de treino, 2 horas, não sei quantas horas de rodagem que tinha que fazer, então eu ia dormir para lá de 11 horas da noite, né? Sempre cansada e aí não conseguia fazer o fortalecimento. E aí por isso eu acabei e faz diferença, né? Faz. E foi essa saga da minha maratona que eu não conseguia fazer o fortalecimento, então eu tive essa tendinite na patancerina. É um tendãozinho que fica aqui na lateral do joelho. E eu não conseguia, faltando 1 mês para a prova, eu lembro que eu tive um treino de 1h30 de rodagem. E foi um treino muito sofrido, eu parava o tempo inteiro, chorava no meio do treino porque eu não conseguia continuar, assim. Cansada, com dores? Não, muita dor, assim, tá. muita dor. E aí eu lembro que no dia seguinte eu tinha um curso para fazer, na hora que eu levantei para caminhar até o ponto de ônibus, eu não conseguia andar. Que isso? Eu não conseguia andar, daí ali Travou, eu falei, geral. ali eu desisto. Faltando 1 mês, assim, pra maratona, eu falei, não, aqui eu não vou fazer minha maratona para sofrer, né? Acho que a primeira a gente tem que ser uma coisa muito bonita, né? Também acho. Aí o segundo ano foi... qual que foi? Você não correu mesmo essa maratona? Não corri. Seria a do Rio? Eu me inscrevi vários anos pra maratona do Rio. Tá. Mas passou pra alguém depois? Como é que fez? Não, eu acho que eu acabei vendendo, eu passei pra alguém. Aí eu fiz a meia maratona de Buenos Aires, né? Fiquei 1 mês parada ali, aí já recuperei, fiz a meia maratona de Buenos Aires, foi ótimo. Opa. Assim, uma prova sensacional, quem quiser fazer... Recomenda. Recomendo muito. Plana como Rio? Plana, temperatura gostosa, uma energia muito boa, você só passa por lugar bonito, uma cidade legal. maravilhosa, temperatura ideal. Eu acho que, assim, a gente largou, tava bem frio, tava uns 10... Lá em agosto, né?
Em agosto. meia. Meia maratona em agosto. Que a maratona é em setembro, né? Isso. Geralmente eles separam, né? Não, e assim, é uma prova sensacional, um lugar muito bacana de ir, né? Pra gente é até mais em conta ir pra Argentina, Sim. então lá você é rico na Argentina. Une, né? As duas coisas, Então passeio a gente e... foi com a minha antiga equipe na época, foi bem legal, assim. E aí, no ano seguinte, eu sei que eu tive o ano da pandemia também, que aí eu me inscrevi para fazer a maratona e não consegui fazer por causa da pandemia, né? Todas as provas adiadas, eu tava num bom ritmo. E aí teve um ano Durante que... a pandemia você não chegou a treinar, então? Não, eu tava treinando certinho, Tá. Aí veio a pandemia e cancelaram a prova, parou, né? porque muita gente parou, né? Aí eu Do parei. geral. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses assim sem treinar. Na época o meu antigo treinador falou: não indico ninguém aí pra rua. Aí depois a gente voltou a treinar, mas assim, em horários alternativos, né? Eu lembro que eu saía loucura. Hoje eu penso assim, eu saía pra correr 4 da manhã no Rio de Janeiro, assim, Caramba. sozinha, escuro. Que isso? Meu santo da guarda foi muito forte. Mas, pelas ruas lá e... corria lá no aterro, né? Eu morava na Glória ali, eu corria sempre ali no aterro do Flamengo. Era bem gostoso, mas hoje eu penso, foi loucura, né? E aí foi isso, a pandemia. Aí a prova foi cancelada e até teve a prova virtual em setembro, alguma coisa assim. Mas eu falei, não quero minha primeira maratona virtual. E aí eu cheguei a fazer a meia maratona virtual, se eu não me engano. E aí eu tive o ano seguinte que eu tentei fazer a maratona, eu tive apendicite. Faltando um mês para a prova também. E aí eu tive que parar 3 meses sem correr, assim, então foram 3 anos. Aí em 2022 eu finalmente consegui fazer minha maratona. E fez bem? Fiz em 3 horas e 52. Do jeito que você queria? Queria. Queria subir 4. Queria um pouquinho mais forte, mas eu tive 2 coisas que eu senti que me prejudicaram, que foi a chuva. No ano que eu fiz estava chovendo, né? Então o tênis escorregava muito, assim, eu não estava conseguindo fazer tanta força, né? Alguns pisos, assim, por exemplo, lá no Museu do Amanhã, quando a gente passa, é um piso mais escorregadio, então eu senti escorregando. E ali pro quilômetro 20 eu comecei a sentir que se eu forçasse muito eu ia ter cãibra. Já comecei a sentir umas fisgadas, então eu tive que dar uma segurada no ritmo para não correr o risco de ter cãibra. Assim, fez um tempo muito legal. Eu queria ali um pouquinho menos, mas para mim subir 4 na primeira, assim, era o que eu queria, né? Foi ótimo. E aí o triatlon veio na sequência? E aí o triatlon veio na sequência, assim, eu tava na época com uma pessoa que fazia triatlon, né, e... Você tava namorando? E aí eu comecei a viver o triatlon. Mais que até o namorado faz, você... mais do que os atletas até, eu acho, treinos, assim, acompanhava prova, acompanhava treino, mas assim, eu falo que eu comecei a viver mesmo, porque eu comecei a acompanhar o triatlon e não mais as corridas, assim, eu comecei, inclusive foi na época que eu conheci a Bia, que é aqui de Joinville, né, a Bia Neres, ela é de São Paulo, na verdade, né, oi Bia. Mas foi nessa época que eu comecei a realmente acompanhar e que eu fiquei fã dela, assim, eu já era fã dela antes de voltar pra Joinville, nunca imaginei que eu ia conhecer ela pessoalmente, que ia até treinar com ela. Esses dias a gente foi pedalar e foi tipo, a minha prima comentou, olha, você tá treinando com a sua ídola, eu falei, Mas, e aí eu comecei a viver o triatlon, aí eu comecei a encaixar a natação, que, né, a gente sabe que a bicicleta é o que tem mais custo ali, né, que é mais difícil de adquirir pro triatlon. Mais caro ali, né? E aí eu comecei a encaixar a natação e depois quando eu consegui colocar a bicicleta aí engrenou. Que massa. E como é que foi essa... Porque foi uma adaptação, né? Porque a corrida é só corrida e o triatlon exige mais. Treinar de manhã à noite ou de manhã à tarde. Ou vários, né? Muito mais do que na corrida. Assim... Eu falo, para você ser triatleta, assim, eu sempre falo que não é para qualquer um, você tem que ter muito certo na sua cabeça, não só por questão financeira, né, porque você consegue encontrar bicicleta barata também hoje em dia, mas é uma questão de tempo também, né. É muito treino, eu vejo alguns vídeos, né, você treina ali entre 12 e 16 horas por semana. É uma loucura, né. Então, eu comecei, e assim, quando eu comecei o triatlon, eu já estava cursando educação física, então eu já estava trabalhando na área. E era bem difícil para mim, porque eu trabalhava num estúdio de 6 a quase meio-dia,
e trabalhava na academia de 4 às 10 da noite. Então eu encaixava meus treinos no meio disso, assim. Então eu corria no horário de almoço lá no Rio, eu treinava musculação, a No bicicleta. horário de almoço, naquela lua, Mas eu vou te falar, por causa do mar é mais fresco. não, assim, é bem quente. É bem quente. Mas eu falo que foi a minha melhor época de rendimento, porque como você treina no difícil, a prova fica fácil, né? Então, como eu treinava em horários difíceis, a prova era no horário fácil, então fica fácil. Então, É uma dica, né? Ó. Treino difícil, prova fácil, gente. É a dica que eu sempre falo. Assim, muita gente lá no Rio reclamava, às vezes que a gente marcava treino na assessoria tarde, né? Tarde, assim, 6h30 da manhã, que pra lá já é tarde por conta do calor, né? No verão. E eu sempre falava, gente, treino difícil, prova fácil. Se chegar na prova e estiver quente, vocês vão quebrar. A gente sabe como é que é o Rio de Janeiro, mas... E aí algumas pessoas acabavam ouvindo, outras não. Hoje você tá na educação física. Isso, eu tô na área, né? Tá. Tranquei a faculdade para vir para cá, para Joinville, mas eu pretendo continuar a faculdade a partir do semestre que vem já. Seleciona, você treina alguém? Como é que é o seu trabalho hoje? Eu tô como treinadora auxiliar da minha equipe lá do Rio de Janeiro, ainda. Oba! Então tu treina atletas aqui também? Não, aqui em Joinville não. Eu tô com essa parceria com a equipe que eu treinava lá no Rio, né? Que é a equipe Fox. Fox, legal. E aí eu tô como treinadora auxiliar lá do Vini, que é o head coach lá da equipe. Você treina atletas lá? Isso. Legal. Eu faço a parte online lá, a organização dos treinos, né? Entro em contato com eles para saber objetivos e tudo mais. Pensando em vir para cá, de repente, através de você? Então, eu tô chamando. Tem uma galera que eu tô enchendo o saco pra galera pra vir fazer o challenge de Floripa aqui, né? Que a galera gosta. Já tô vendo com a galera pra virem fazer a meia de Pomerode. Tô ali, né? Eu falei, agora vocês têm que começar a vir pra Santa Catarina fazer prova, né? Aí eles estão gostando. Vamos Vem pra Santa Catarina que vocês vão gostar. Aqui é uma delícia, né? Pois Seguro. Sim, tem isso também, né? Muita gente reclama lá por conta da questão da segurança, né? A vida... Tem muita gente descendo, inclusive, para cá por conta disso. Foi um dos motivos de eu ter resolvido voltar para Joinville, né? Assim, Rio de Janeiro é uma cidade muito cara de se viver e não oferece tanto em retorno, assim, né? É um lugar maravilhoso para treinar, paisagens maravilhosas, tem lugar em tudo quanto tem na Barra, Recreio, né? Até mais na Maracanã, ali em torno da Maracanã. Eu sinto muita falta dos pedais lá do Rio, que a galera do ciclismo lá é demais, demais. A gente tem muito lugar para treinar também lá. Mas, infelizmente, a segurança lá não... Deixa a desejar. Eu já chegava a certos horários, assim, do dia que se eu não tivesse treinado, por exemplo, até 5h30 da tarde, eu já não saía mais de casa para treinar. Eu fui assaltada já uma vez lá e peguei trauma, né? É muito perigoso, assim, treinar de noite. Mas de roubar equipamento também não? De roubar bicicleta? Não, eu não tava nessa época eu só corria, né? Na época que eu fui assaltada. Eu fui fazer um treino, inclusive. Mas eu tava meio obcecada pra treinar, assim, não posso perder treino. E aí fui treinar num dia de chuva sozinha. Sim. E só tinha eu no aterro do Flamengo, praticamente, né? E aí o cara não perdeu a oportunidade, né? E aí levaram meu Garmin, meu celular, levaram meus equipamentos de treino, né? Que a gente custa para conseguir comprar. Nem fala. E a gente sabe que não é barato, né? Nem um pouco. Então, assim, infelizmente o Rio de Janeiro, na segurança dele, deixa muito a desejar. E aí... Lá você disputou quantas provas, assim? Como é que foi? De triatlon? De triatlon. Eu fiz as provas da Federação do Rio, da FTERD lá. Você era atleta federada? Eu era atleta federada. Lá, na verdade, quem quiser pode se federar, igual aqui, né? A gente faz a federação. E lá tem uma prática muito legal, eu não sei se aqui tem, eu não procurei saber, mas lá, se você fica entre as 10 primeiras colocadas e for federada, você ganha a próxima inscrição. Então, eu acabei fazendo todas as provas da federação, porque eu sempre ganhei as provas. Que massa, cara! E aí Quais foram as provas lá que você ganhou, que você tem mais carinho? Que eu sei que foram muitas, mas... A primeira, cite duas aí. Eu não fiz muitas provas de triatlon, eu fiz, acho que de tri mesmo, eu cheguei a fazer 3, porque uma acabou virando duatlon, cancelaram a natação.
Mas essa eu tenho um carinho enorme, porque eu quase peguei pó de geral. Ó, Mas a primeira, assim, que foi em Macaé, na Praia dos Cavaleiros, lá em Macaé, foi muito legal. Foi uma prova competitiva, assim. que ano foi isso? Foi 2023. Eu 23, ano comecei em passado. 2023. Eu comecei final de 2022 a treinar, e em 2023 eu comecei realmente no triatlon, assim. Tá. E aí essa prova foi muito legal, assim, a natação é a maior dificuldade, eu acho, que da maioria dos triatletas, né? Uhum. Ó quem voltou, ó quem voltou, ó quem voltou querendo Que carinho. bom! Mas eu fiz uma natação boa, assim, e aí acabei recuperando na bike. Na bicicleta, a gente conseguiu fazer um pelote, porque nas provas de sprint olímpica é liberado fazer vácuo, né? Vocês Certo. sabem o que é vácuo, Sim, sabe? sim. Um vai atrás do Um vai outro atrás lá. do outro. E nas provas de sprint olímpico é liberado fazer vácuo. Entre o mesmo sexo, né? Certo. E aí a gente conseguiu fazer um pelotinho lá de meninas e conseguiu fazer uma bike forte. Acho que ficou para 34 a nossa média, 33, Uau. 34. E a corrida no final eu acabei perdendo por segundos para a primeira colocada, assim, no sprint final eu e ela disputando, sabe? Foi bem legal. Eu fiquei em segundo lugar da categoria, né? Não foi de geral, não, foi da categoria, eu e ela, né? Mas foi muito legal, assim, eu mesmo perdendo para ela ali, eu fiquei muito feliz porque eu gosto da competitividade, eu gosto de saber que eu dei meu máximo e a menina também, e se eu perdi tá tudo bem, eu dei ali o meu melhor e foi legal, foi no racha, não foi porque não tinha competição, né? Então essa prova ficou bem marcada para mim, e eu gostei muito dessa que virou duatlon também, porque eu tava muito forte na corrida. E acabei ficando em sexto geral por 5 segundos. Uau! Eu vi a menina passando, tem até um vídeo triste, assim, vendo a menina chegando. Mas foi muito legal a prova. Você gosta mais de treinar ou de competir? Como é que Treinar. é? Treinar. Uhum. Eu acho que hoje eu já passei por várias fases, assim, como atleta, né? Da fase que a gente se compara, né? Que tem aquilo que a gente fica... Ai, eu não posso perder para fulana, não posso... Então, mais no início da corrida eu era muito assim, né? Eu queria sempre ser a melhor, sempre... Então... Mas não era saudável, né? Porque acabava que eu acho que... Hoje eu vejo que muitas provas que eu fiz... Eu terminava a prova e já ia olhar o tempo para ver se eu tinha perdido, se eu tinha ganhado, e aí eu Estressada acabava, mesmo. e aí eu acabava com a minha prova porque não tinha, mesmo indo bem, eu acabava com a minha prova porque acabava me comparando, assim. Então eu acho que hoje eu gosto de onde eu tô porque a competição é comigo mesma, assim. E o treino, ele faz parte da minha vida. Se eu não treino, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu Isso, acho que todo mundo sente um pouco isso, né? Sente. Mas E isso que você está falando é bem importante, porque muita gente, né, no caso teu, até como profissional, né, porque você começou participando da federação e tudo, a gente vê que essa coisa do se preocupar com a sua, né, com o seu desempenho, sim. e não ficar muito filmando os outros, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? mais Porque as pessoas importante. ficam muito preocupadas com o que, né, o outro vai fazer, o que o outro vai dizer, com o que Assim, Rui, o eu tempo acho do outro. que... Isso tem a ver com amadurecimento no esporte, Sim, né? com certeza. Eu acho que é entender que cada um tem uma rotina e cada um tem uma... por exemplo, eu tenho uma rotina completamente da sua. Sim. Como é que, às vezes, o seu rendimento no treino vai ser melhor porque você tem mais tempo de folga do que eu. Eu, por exemplo, quando eu comecei o triatlon lá no Rio, eu já trabalhava com educação física. Então, eu chegava às 11 horas da noite em casa da academia para acordar 3 da manhã, porque lá os treinos de bike são de madrugada, né? A gente treina de 4 às 5 e meia lá, que eles fecham um circuito só para ciclista na madrugada. Então eu acordava 3 da manhã, já saía do pedal 5 e meia, já ia para casa, já pegava as coisas para ir trabalhar, já ia trabalhar direto. Então, assim, e às vezes tem outras pessoas que têm mais descanso, conseguem performar melhor ali. Então a gente... Tem mais tempo para treinar, aquela coisa toda, né? A gente tem que entender o momento da vida que a gente está e entender que o esporte, a gente não vive disso, né? Então, ele é para ser prazeroso, não é para ser ruim, né, pra gente. Não é pra gente comparar tempo com um coleguinha, não é pra gente... Ele é para nosso bem-estar e para nossa saúde,
né, Porque para quando vira uma longevidade. coisa diferente disso, aí passa a ser algo que te estressa e Te não te dá estressa. prazer, né? Eu mesma já quis parar na corrida por cobrança, assim, de querer ser melhor e querer. Então hoje eu tô bem comigo mesma, se eu consigo performar bem, tá tudo bem. feliz? Se não tá, mas eu tô treinando certo, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer? Tô. Poxa, então vamos ver o que eu posso melhorar. Não tô fazendo direito? Não. Então vamos voltar a buscar ali o momento que eu tô, né? Se eu quero tá ali no pódio, se eu não quero. E é isso, é entender. Mas isso, como você falou, vem com a maturidade, né? É. Já são muitos anos aí, já são 8 anos de corrida, então Já aprendeu bastante coisa. já tomei muito. De um já. jeito ou de outro, né? É. Tá, e aqui em Joinville, como é que tá a sua rotina? Que você veio pra cá há pouco tempo, né? Eu voltei pra cá tem 2 meses só, né? Por enquanto eu tô bem tranquila da minha rotina, assim, tô treinando, tenho focado mais na natação agora, que é o meu ponto fraco, né? Aí tô indo nadar praticamente todo dia. Oba! Pra Hoje nadou já? treinar. Não, eu Ainda tô não? um pouquinho resfriada aí. Ah. Tô segurando um pouquinho os treinos. Sim, sim. Mas o que eu sinto falta aqui em Joinville é a bicicleta, né? Assim, eu acho uma dificuldade maior de pedalar aqui porque Pois é, local, né? assim, eu gosto muito de treinar na rua e ter que deslocar até o Rudnick para isso é ruim, É né? cruel, né? Longe. Eu até queria, né, ver a possibilidade com a Secretaria do Esporte, ou alguma coisa assim, da gente ver a possibilidade de fazer uma PCC aqui em Joinville, né? Não sabe o que é? Seria maravilhoso, né? É, Mas a gente ainda não tem nenhum parque pois é. direito, né? A Calma. gente tá brigando por uma pista de atletismo. Não, eu Que sei. doideira, mas Mas eu quem acho que é um sabe? caminho, eu É acho um que é um caminho, caminho, tem que começar a batalhar por isso, Eu tô porque... feliz porque assim, eu vim para Joinville achando que não Mas tinha explica pra aqui. galera o que é o PCC que Então, você a tomou. PCC é a área de proteção ao ciclista de competição. São circuitos fechados, né? Por exemplo, lá no Rio, que eu falei. Eles fecham o aterro do Flamengo, e tem outros circuitos, né? Tem lá no Recreio, tem em torno do Maracanã, se eu não me engano. Eles fecham de 4 às 5 e meia da manhã só para ciclista. Então a guarda municipal fecha, né? Fica com os cones, fica lá bloqueando os carros, e aí só os ciclistas que treinam nesse circuito. Então a gente treinava muito de madrugada lá por conta de segurança, né? Isso aconteceu depois que um ciclista faleceu lá no Rio por conta de um atropelamento. E aí eles criaram nessa PCC para a segurança dos ciclistas, né? Então seria interessante se a gente estivesse aqui em Joinville, né? Mas A Federação Catarinense, ela faz isso quando tem competição, né? Geralmente ali na Beira-Rio, eles me fazem falaram que tem isso. esse circuitinho uma vez por mês também ali, Ali né? na Beira-Rio. Mas é aquela história, é quando tem competição. Quando não tem, aí fica... Mas a questão de repente, trabalhar com eles, essa possibilidade. Vai que... Até porque nesse horário aí de madrugada fica mais viável. Né? Ou à noite, assim, né? Porque já me falaram também que aqui de madrugada é um horário muito de entrada de empresa. Aqui em Joinville tem muita fábrica, muita indústria, então teria que olhar realmente horários, né? Eles acessam a Beira-Rio, principalmente na hora de descarregar o pessoal, né? Os empregados, enfim. Mas eu acho que seria que uma interessante. pista, pelo menos, daria, né? Porque ali são 3 pistas, então daria, talvez. É questão de começar a batalhar por isso. Fazer aquela pressãozinha básica, né? Porque é necessário. Que é interessante para os atletas, assim, ter um ponto de segurança que não seja só lá no Rudnick, que é longe para todo mundo, ter que se deslocar e tudo mais. Se fosse ali no centro, tava show, né? Hoje, como é que é a tua rotina de treino? Então, eu tô tentando colocar o pedal como eu fazia mais ou menos lá no Rio, né? Toda terça e quinta. Treino de bicicleta de 1h20 por ali. Corrida 3 a 4 vezes na semana, né? E você tem, bom, teu técnico tá lá, né? Ou é você a eu técnica e ele, de si né? mesma? Ele põe lá, eu falo, deixa eu ajeitar isso aqui, aí eu vou lá e mexo. Mas ele é meu técnico, eu confio muito nele, assim, eu evolui muito depois que eu entrei para a equipe Fox, assim, o Vini é show demais, ele sempre falou assim, não, você consegue, coisa que ele acredita muito em mim, assim. E eu consegui bater RP de meia maratona, de 5 km, que eu fiz uma prova lá no Rio também, que foi forte para mim. Essa prova foi até engraçada, porque a gente fala tanto de equipamento de GPS, né?
E eu fui correr com o meu relógio estragado. Opa, como é que foi isso? O meu Garmin fez uma atualização e o GPS parou de funcionar do nada. Aí no dia anterior eu tinha feito um treino de transição forte lá com a equipe, né, no sábado. E fui para um churrasco. Acabei bebendo vinho e tudo mais. Aí eu falei, aí fui correr no dia seguinte. Falei, vou colocar o relógio no modo esteira só para dar uma facilitada. Só pra ver, né? É. E aí eu fui correr, larguei na frente. E eu tava correndo ali nos treinos para 4h30, 4h40, não tava forçando tanto, né? E aí, quando eu fui fazer a prova, eu fui correndo. E aí, quando eu tava correndo, o relógio tava falando assim, ela tá pra 4h40 e pouco. Aí eu falei, tá bom, vou manter isso aqui. Só que eu tava me sentindo muito cansada, né? Muito... Nossa! Você tava forte demais. Eu falei, meu, deve ser o vinho que eu bebi ontem, né? Eu devo estar cansada do treino. Aí fui. Quando eu cheguei, eu tinha feito os 5 para 4h17. Eu nunca tinha feito. Ofegante, E aí eu estranhando. falo, assim, isso é outra coisa que a gente tem que aprender na corrida, que é confiar um pouco mais na gente e não tanto no nosso equipamento, né? Mais na percepção de esforço. Olha que legal isso. E não tanto no GPS, porque se o meu GPS estivesse funcionando, eu provavelmente não teria feito esse tempo. Eu ia olhar o relógio e ia falar, não, isso aqui eu não consigo. E ia segurar. Porque tem isso, né? Quantas vezes você tá ali na rodagem, quando você olha, meu, tudo isso. Tá tudo isso, não, deixa eu dar uma segurada, porque isso aqui eu não aguento. E graças a Deus meu GPS não tava funcionando aquele dia e eu consegui. Cara, e você rodou forte a beça, que legal. Fiz pra 21h25 esse dia, os 5 km, que foi meu RP também, né? Sem querer. Sem querer, E é isso. E fez bem. Fiz bem, tranquila. Terminei meio morrendo. Ali tem um vídeo eu abraçando a menina que tava comigo. Eu, nossa, tô acabada. mas eu gosto de provinha, assim, coração na boca. É legal. Como é que são os seus tempos aí? Você falou de bater o RP e tal. Quais são os seus melhores tempos aí? Então, tem a maratona que eu fiz em 3h52. 21 quilômetros eu fiz pra 1h40, 1h40. Foi ano passado, na minha maratona do Rio. Muito bom. 10 quilômetros eu fiz uma prova para 45, ano passado também. Foi a meia da reserva, que eu fiz lá no Rio também, no Recreio. E 5 quilômetros para 21h25. Muito bom, muito bom. É. Você gosta da longa ou da curta distância? O que te dá mais, assim, alegria em fazer? Olha, eu gosto muito dos 21. Eu acho que a maratona é muito sofrida. Eu até ia me inscrever esse ano de novo para maratona, mas tive uma lesão aí no meio do caminho e aí eu decidi não fazer. Mas eu acho que os 21 km é a melhor distância, né? Mas eu treinei... Concordo contigo. É gostosa, você não se lesiona, não se desgasta muito nos treinos, termina bem. Pode até passear depois. Não fica andando que nem um robô, né? Depois. 21 é bom demais. Mas a maratona, ela ensina, né? Eu acho que a maratona, todo corredor deveria fazer uma vez na vida, pelo menos. Que eu acho que te dá humildade. A maratona te dá humildade. Te coloca no teu lugar, né? Fala assim, caramba. Assim. E também te traz uma sensação de força, né? De você entender, caramba, eu sou capaz de fazer isso, assim. Eu lembro que todo treino da maratona eu terminava emocionada, porque eu falava, meu Deus, eu corri 30 quilômetros, eu corri 32. Caramba, eu aguento tudo isso, né? Eu sou forte, eu posso fazer isso. E aí eu acho que é muito interessante para todo mundo um dia fazer uma maratona. Você falou de emoção, eu vou tocar num assunto que eu acho que vai te emocionar também. Não sei, sim ou não. Vamos falar de família? A tua irmã? Como é que essa tua irmã toca em você, assim? Porque eu vi uma postagem tua que eu achei bem bonita, de que vocês estavam morando longe pela primeira vez. Como é que foi isso aí? Ela também é esportista? Ela era que jogava handball lá em São Bernardo. E eu e minha irmã, a gente sempre foi muito próximas, porque a gente tem uma... Como é que é o nome dela? Tem um nome Enila. diferente. Enila. Isso. Olha que nome bonito. Ela tá aqui em Joinville? Não, ela tá em Bauru. Ah, foi pra Bauru. Tá estudando. Exterior de São Paulo. A minha mãe mora lá, na verdade, né? Então ela tá morando lá. Trabalhando lá com o marido dela. Ela é mais nova que você? Ela é mais velha. Mais velha? A gente tem 1 ano e 9 meses de diferença. Tá.
E a gente sempre teve uma relação muito de morde-a-sopra, assim, né? A gente sempre foi amigas, mas brigava muito porque era muito próxima ali a convivência, né? Coisa de irmão. De me pegar a roupa do E outro e aí com tal. essa coisa da pandemia, a gente se aproximou muito, porque foi um ano que a gente praticamente vivia juntas, né? O dia Sim. inteiro trancadas dentro de casa. Eu saía, na verdade, eu saía para trabalhar, porque a minha empresa não teve um período curto de home office, mas a gente logo voltou pro presencial. Só que ela ficava o dia inteiro dentro de casa, então era eu e ela um ano aí praticamente juntas. Então a gente ficou muito, muito próximas e aí quando a gente foi morar longe, na verdade foi quando eu decidi entrar para educação física, que daí eu pedi demissão do meu trabalho e tranquei a faculdade de administração para cursar educação física. E aí nisso eu fui morar com a minha mãe no interior de São Paulo. Morei um ano lá com ela. E aí foi quando a gente se separou. E foi bem triste, assim. Foi bem emocionante, né? Do nada, foi uma relação de anos, né? Porque a gente sempre foi criadas juntas, dormia no mesmo quarto, Que legal. dividia quarto, depois dividia casa, eu e ela, né? Moramos sozinhos no Rio de Janeiro, eu e ela. Sério que você mora sozinho no Rio? A minha mãe, quando foi para Bauru com meu padrasto, eu e ela, a gente começou a dividir apartamento, então morávamos sozinhas, eu e ela lá. E aí, quando eu decidi fazer essa mudança de vida, foi foi bem emocionante, assim. Mas foi bom, ela foi morar com o namorado, agora ela tá encaminhada com ele. Eu fui E viver tu minha tá vida. aqui. É um barato Mas a isso, né? gente se fala praticamente todo dia. Quando tem algum incêndio, eu vou lá pra ela, tá aí? Aí ela, tô, o que foi? Aí eu, Aí ela já me responde, assim, que ela sabe que é algum problema. Mas é uma relação boa, assim, eu tenho uma relação muito boa com as minhas irmãs. Legal. Manda beijo pra ela então lá. Beijo. Ó, ela tá te vendo aí. Manda beijo. Tem ela só ou tem mais? Tenho mais 3. Três? A Mais mais novos? velha, que mora nos Estados Unidos, que mais eu tô velha. indo pra lá agora no final do mês, Oba! pra visitar. Que legal. Essa do meio, que é a Emila. E eu tenho uma mais nova, do segundo casamento da minha mãe, que é a Gabizinha, linda também, 15 aninhos. Mora com a tua mãe lá, Mora com a em minha Bauru mãe lá. também. É. Que gostoso. Bacana. Pô, família grande, né? Muita Mas gente. cada um num Cada um canto, num né? cantinho. Agora você vai pros Estados Unidos, vai correr lá também um pouquinho? Vou. Eu tô indo lá, minha sobrinha tá entrando de férias da escola, né? Aí vou lá ficar de babá dela pra minha irmã. E vou aproveitar, ver se eu consigo fazer alguma corridinha de rua lá. Legal que lá é verão, né? Vai pegar verão um... lá, vou pegar o verãozinho. Aproveitar pra treinar, que eu quero fazer a meia de Floripa em Opa! agosto. Final de agosto, tá chegando. E quem Vamos sabe a encontrar meia lá. ou a maratona de Pomerode, tô pensando ainda. Olha a maratona, eu também vou. Então, mas eu tô querendo fazer o challenge. Aí é final do ano, Aí deixa é eu um ver. mesinho Final de depois. agosto é um mês e pouquinho, é. Vamos ver. Vou conversar com o meu técnico, vamos ver o que ele vai Isso, falar. consulte, né? O técnico, que é sempre bom. É. Você é uma técnica também exigente? Eu sou. Quando eu tava lá no Rio, né, a oportunidade que eu tive de estagiar com o triatlon lá, eu ficava mais na parte do ciclismo, né? Então, e o ciclismo, ele é quando você tá ali ensinando, você tá corrigindo, você não pode ser delicado, porque é muito pouco tempo para acontecer algum problema, entendeu? O tempo de reação ele tem que ser muito rápido. Então, se você vê que algum aluno está fazendo alguma besteira, você tem que corrigir rápido e acaba sendo um pouco ríspido ali, né? Entendi. Então, eu acabava sendo um pouco rigorosa mais por conta de segurança do que de... E os alunos entendiam isso? Sim, Ou pegavam mal contigo por conta disso? Não, eles entendem. Porque o ciclismo, ele demanda muita segurança, né? Porque os problemas que vêm com um acidente são bem difíceis, né? Tanto de quebrar tua bicicleta quanto de você se quebrar, né? Mas eu acho que eu sou exigente, sim, até porque eu quero tirar a performance do aluno, mas hoje eu sou treinadora auxiliar, né? Então eu não posso... Eu tô ali no backstage, eu não tô ali cobrando ainda, né? Mas eu sempre fico de olho ali se a pessoa tá treinando, se não tá, aí eu mando lá, ó, fulano não tá fazendo, pergunta pra ele o que tá acontecendo. Então, assim... Porque, assim, a gente tá ali dedicando o nosso tempo também pra treinar alguém. Por isso que eu falo para as pessoas, valorizem os profissionais. Porque é o nosso tempo que a gente tá ali pensando
qual o melhor treinamento para o teu aluno. Então, e a gente quer o melhor, a gente quer extrair o melhor do aluno, né? Então, é o nosso tempo que está ali. E é chato quando você está ali perdendo, não é perdendo seu tempo, mas está ali botando o seu tempo para a pessoa treinar e Se a pessoa dedicando à pessoa, né? não está nem aí, assim, sabe? E tem Então, isso, né? tem. De aluno que tá lá, às vezes pagando A e... gente vê isso nas academias de rede, né? As né? pessoas pagam e não vão. E... Mas para eles é bom, né? O sócio da academia lá. Pois é. Mas, assim, eu gosto de ver que os alunos... Mas isso é uma outra coisa que para mim foi um desafio, sabe, Rui? Eu sempre gostei muito de performance. Sempre gostei de dar o meu máximo, de melhorar tempo, de tudo mais. E a gente, depois que entra como treinador, a gente entende que existem perfis de atletas que não são esses. Existe a pessoa que é recreacional. Sim, quer lá, Que ela quer só ali pra brincar, rir, bater fazer uma papo. socialização. Então você tem que entender até onde você pode ir com as pessoas. E isso era uma coisa que no começo me incomodava um pouco, assim, que eu falava, meu Deus, mas a pessoa pode fazer mais, sabe? Mas ela não quer, e tá tudo bem também, sabe? Então é engraçado isso, você... Mas é bom que ela passe isso pro treinador, né, também, né? Ó, eu tô aqui só pra me Eu divertir, eu não não tô quero, eu só aqui. quero bem-estar, só quero qualidade de vida, e é isso. Então é deixar bem claro sempre essa comunicação entre profissional e aluno, assim, é importante. E é isso que eu falo, gente, valorizem os profissionais, porque não é fácil. Não é fácil. Lidar com pessoas é sempre complicado, ainda mais com atletas. Tem muita questão do ego também, né? Sim. Não, e eu digo assim, E pelo tempo também, né? Eu, por exemplo, lá no Rio, trabalhava de domingo a domingo, acordando 4 da manhã, 3, 4 da manhã, então... E a gente, é o que eu falo, enquanto vocês treinam, a gente está trabalhando, enquanto vocês trabalham, a gente está treinando. Então a gente está sempre em horários alternativos, encaixando o nosso tempo para conseguir ali treinar, né? Que a gente ama, né? Geralmente quem trabalha com isso ama. Então, é o que eu falo pro pessoal, valorizem os treinadores, porque a gente faz por amor mesmo. valorizem os treinadores. Valorizem, gente. Verdade, verdade. Deixa uma mensagem, acho que essa mensagem você já está deixando, né? Valorize os treinadores. O que mais você diria para quem está nos acompanhando aí? A Liane falando, né? Seja para atleta que está buscando uma performance, seja para aquela mãe que está só querendo esparecer um pouco, Eu ou diria enfim. para continuarem, para fazerem o esporte, porque o esporte ele muda vidas, né? O esporte ele te dá Mudou a tua, mudou né? a minha completamente. Eu era uma pessoa que estava sempre na noitada, e não que isso seja ruim, né? Mas eu estava sempre saindo e depois o esporte mudou a minha vida, mas para melhor, né? A gente sabe que o esporte ele traz disciplina, ele traz autoconhecimento, autoestima pra gente também. Muito. Então, eu falo para as pessoas continuem ou comecem um esporte, comecem a corrida, coloca teu tênis, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta, porque o esporte ele mudou a minha vida e vai mudar a tua com certeza também. Então essa é a mensagem. Muito bom. Obrigada. Gostaram? Eu também gostei. Deixa like, não esquece. Para aí o pessoal poder te acessar, como é que faz? Tem um arroba? Então, tem a um arroba do Fox. meu Instagram, que é o Liane, L-I-A-N-E-S-B. Liane SB. Vou deixar aqui embaixo na tela. Lá tem eu tô até de lurk aqui hoje, que é uma parceira, né, Opa, conta essa história aí, como é que é isso? A Lurk foi eu tenho 2 marcas hoje que me patrocinam, que é a Liquids, repositor de eletrólitos, não sei se já ouviu falar. Vi a postagem tua. Isso. Uhum. Hoje é o melhor repositor de eletrólitos do mercado, assim. Encontra aqui em Joinville? Oi? Encontra em Joinville? Encontra no site. No site. Isso, hoje online, eles são compra só online. online. Mercado, Isso. tá. Tem cupom lá. E-commerce. Depois vai lá no meu Instagram procurar meu cupom. E a Lurk, que é uma marca esportiva, né? Eles começaram com CrossFit, mas eles estão começando a desenvolver agora linhas de roupa de corrida. E é lá do Rio ou é daqui? Eles são daqui de Santa Catarina, acho que é ali de São legal. José, se eu não me engano. Certo. Mas eles me acharam quando eu tava lá. Massa. E eles têm, assim, juro, as melhores meias de performance para corrida, assim, estão com eles lá. E agora eles estão desenvolvendo a linha de feminina de corrida também, tá ótima, tá linda. Tem bermuda, tem camiseta. bermuda, tô usando top, camiseta, a meia, muito boa. E
Aí eu tô com essas Vou duas deixar o parcerias link também hoje. embaixo aqui para vocês acessarem. Que eu acho Isso. muito legal quando tem empresas que auxiliam os atletas, dão força para os atletas, porque não é fácil, né? A Não é rotina de vocês é fácil. intensa. E vocês não vivem de ar, né? Vive precisa de grana para poder tocar os treinos, tocar a vida. Então é muito legal. Parabéns aí para as empresas, para a Luck, Obrigada, e parabéns agradecendo também, né? para vocês. Olha, tem que reconhecer, porque a gente sabe que são poucos que dão essa atenção, né, para o atleta. Hoje até a gente tem algumas, eu vejo muitas marcas, né, que estão entrando mais, mas mais no mercado de influenciador, né? Pois é. O que também é bom, mas acho também que os atletas profissionais têm que sempre ser lembrados, né? Porque Sim. são eles que levam o esporte, o Claro, nosso nome, claro. né? A nossa bandeira aí pelo mundo afora. Então, sempre valorizando os profissionais além dos influenciadores, né? É porque às vezes o influenciador não pratica absolutamente nada, ele só tá É, lá no trololó e quem brincando. corre atrás é o atleta, É o né? atleta, que tá lá levando o nome, né, da marca e tudo. Sim, sim, sim. É isso. Muito bom. Obrigada, Rui. Parabéns. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço Vamos você ter juntos dado aí, essa atenção. Foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem embaixo as opiniões. Para o pessoal poder acessar ela, você já sabe, eu vou deixar o link aqui na tela. E bons treinos, boas corridas, muito sucesso para ti, para todos nós, para todos vocês, para a gente continuar com o esporte, né? Motivar essa gente aí a buscar a saúde, buscar a vida. Meu intuito aqui, quando eu vim para cá, era esse, movimentar, trazer... Quando eu até ia falar, quando eu vim para Joinville, eu achava que quase não tinha aqui, né? Mas graças a Deus eu vi que é uma cidade com muitos atletas, muitos corredores, mas é sempre trazer mais gente, buscar mais gente, movimentar ainda mais isso pra gente. Né? Precisa, né, cara? Quanto mais gente tiver, melhor, Quanto né? mais gente no esporte, é menos gente na rua, né? Na rua, pensando bobagem, fazendo bobagem, enfim. Que o esporte é um desses caminhos, né, pra gente ser feliz. É isso. Galera, obrigada, gente. Bons treinos, boas corridas. Até a próxima. Valeu. Tchau.